Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Continuando aqui nas novas tecnologias, né, para aplicação de células e energia solar. Nós temos também as células fotovoltaicas infravermelhas e de radiação UV. Bom, pessoal, quando a gente estiver estudando a radiação solar, nós vamos ver que do que chega de radiação solar, uma parte é o que é aproveitado pelos painéis e células fotovoltaicas tradicionais. Porém, boa parte da energia que vem do Sol, ela vem no comprimento de onda do infravermelho, tá? Então, é um comprimento muito interessante que não é aproveitado pelas células fotovoltaicas convencionais. Essas células, elas ainda estão sendo, né, testadas em laboratório. Elas têm um potencial de eficiência altíssimo, da ordem superior a 90%. E uma outra característica muito interessante dela é que você consegue trabalhar com ela em escala micrométrica. Então você consegue trabalhar esse tipo de célula em equipamentos, dispositivos extremamente pequenos, miniaturizados. Porém, uma tecnologia muitíssimo cara por enquanto, tá? Mas com certeza vale a pena vocês pesquisarem sobre ela e tentarem estudar ela. Bom, voltando um pouco mais para o domínio comercial, nós temos também as células fotovoltaicas com concentradores, né? Qual que é o diferencial desse tipo de célula? O diferencial, turma, é que ao invés de você ter um painel fotovoltaico, você vai ter um painel espelhado, só que não é um único espelho côncavo, né? São vários espelhos desse tipo, e aí esses espelhos, eles vão basicamente convergir essa radiação, esse raio solar, para uma região central, tá? E aí sim, nessa região central, você vai ter ali a potencialização dos seus raios solares, tá? Você tem uma radiação aqui considerável, tá? E você tem vários ganhos desse tipo de célula. Um dos diferenciais é que ao invés de você trabalhar com a área de painel de silício ou de outro material, de célula tão grande, você consegue concentrar, você consegue trabalhar com uma área bem menor de material, o que acaba trazendo menos impacto ao meio ambiente. Temos também os concentradores fotovoltaicos e térmicos. Isso aqui é um sistema híbrido, não é muito comum, são raros, né, os locais onde tem esse tipo de aplicação. E aí aqui basicamente você tem as duas aplicações. Você tem tanto um sistema fotovoltaico, tá? Quanto um sistema de concentrador solar, de concentração solar. E aí você tem o ganho de produzir tanto do ponto de vista de eletricidade quanto do ponto de vista de calor. Então isso aqui de fato, né, é um sistema muito interessante, embora não seja tão utilizado. Bom, pessoal, existem também a aplicação termoelétrica. Essa aplicação termoelétrica é semelhante àquelas placas, provavelmente vocês devem conhecer, aquelas placas de Peltier, né? Na placa de Peltier, qual que é o princípio de funcionamento? Você aplica tensões nos seus terminais e aí aquela placa ela vai produzir uma troca de calor no ambiente, correto? É muito utilizado naqueles pequenos refrigeradores, filtros de água e tudo mais. O que eles fizeram? Eles resolveram fazer o processo inverso da placa de Peltier. Ao invés de você injetar tensão e fazer troca de calor, você põe a placa de Peltier exposta ao sol, né? Naturalmente não é uma placa de Peltier simples, né? É uma placa preparada para isso. Ela vai produzir, né? Vai ocorrer aquela troca de calor e aí nos terminais dela você vai ter indução de tensão. Então assim, é um sistema ainda em pesquisa, em fase de pesquisa. Um tipo de aproveitamento que pode ocorrer para isso aqui é aproveitar o calor emanado na parte de baixo dos painéis fotovoltaicos. Provavelmente vocês já devem ter percebido que o painel fotovoltaico esquenta muito,
e ali naquela parte posterior dele, na parte de baixo dele, fica extremamente quente, vai sendo dissipado esse calor e esse calor não é aproveitado. Então, ao fixar essas plaquinhas ali, você consegue fazer um reaproveitamento desse calor que seria jogado fora. É um reaproveitamento baixo, mas interessante. Bom, pessoal, aqui a gente tem assim um suprassumo, né, em termos de inovação, né? Isso aqui é um sistema piloto, eu acho que nem existe ainda em escala real, né? Apenas em escala experimental. Mas seria uma combinação de um sistema fotovoltaico com um sistema eólico. É um sistema conhecido como Updraft Tower. Como que ele funciona? Você tem um grande disco, onde nesse disco, sobre esse disco, você tem ali o sistema fotovoltaico, e ao redor desse disco você tem diversas entradas de ar, tubos de entrada de ar, tá? À medida que esse vento ele entra por esses orifícios desse disco, eles se convergem para um ponto central. À medida que ele vai passando por esse tubo, ele vai trocando calor com aquele painel fotovoltaico que está ali, então vai aquecendo. E aí, quando ele chega ao centro, ele atinge a sua maior temperatura, sua temperatura máxima. E aí, como esse calor, né, essa espécie de turbina aqui no centro, quanto mais quente, né, mais rarefeito é o ar, mais facilmente vai girar aqui o rotor desse seu gerador eólico. Então, ao girar esse eixo, aí vai ser uma produção de energia semelhante à produção de energia eólica, tá? Embora a gente, né, seja um sistema bastante interessante, moderno e tudo mais, a eficiência dele é muito baixa, né? A gente fala ali de uma eficiência da ordem de 2%, né, muito pouco, muito baixo, mas também é uma tecnologia existente. Bom, pessoal, temos as células solares químicas, conhecida como solares químicas, que essa sim é uma célula que visa copiar artificialmente a fotossíntese. Então, o objetivo dessa célula é realizar a fotossíntese artificialmente. Você criar uma espécie de árvore artificial, uma tecnologia que consiga fixar carbono emanando, né, oxigênio para a atmosfera e ainda aproveitando e produzindo energia. Tá? Então já existem pesquisas avançadas sobre esse assunto e com uma eficiência muito interessante, da ordem de 60%. Naturalmente, né, a parte do processo aqui ele passa pelo aproveitamento da energia solar, da mesma forma que a fotossíntese, né, nos vegetais acontece. Bom, pessoal, nós temos também os sistemas solares térmicos tradicionais e os sistemas fotovoltaicos tradicionais, geração distribuída, que são os dois tipos de sistema, né, que a gente está mais familiarizado. E nas nossas aulas subsequentes são nesses dois tipos de sistemas que a gente vai procurar dedicar as nossas atenções. Aqui só esboçando, né, como que seria esse sistema solar térmico. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento, porque depois a gente vai visualizar isso com bastante propriedade, com bastante detalhamento, ok? Aqui também um sistema fotovoltaico, tá? Também não vou entrar em detalhes nesse momento, porque depois a gente vai estudar ele com bastante detalhamento. Aqui também, né, uma imagem desse sistema solar térmico. Esse aqui já é um sistema um pouquinho diferente, onde a circulação não é de fluido, né, um fluido de aquecimento para troca de calor, mas sim a própria água, né, sendo aquecida. Aqui outros aproveitamentos de energia solar, tá? A energia solar também pode ser aplicada para secagem de grãos, pode ser aplicadas em estufas, né? Isso aqui vem muito a calhar na nossa região. Produção de alimentos, um forno, teoricamente, né? Um forno à base de calor solar. Destilação, tá?
também é um sistema muito interessante. Para cozinhar, tá? Isso aqui é muito utilizado na região da África, onde lá eles não dispõem de infraestrutura, nem de energia, nem de gás. Então isso aqui tem feito um grande diferencial para essas regiões mais isoladas, mais carentes. E aqui até mesmo um sistema de destilação. Você destilar, que é um processo complexo e caro, fazendo isso exclusivamente, única e exclusivamente com radiação solar, que também é extremamente interessante, tá? E aqui, né, por fim, até mesmo é possível fazer sistemas de refrigeração. Então, é um sistema oposto àquilo que a gente está acostumado, né, com a questão de calor, de aquecimento, de usar aquele calor para produzir energia ou para aquecer. Aqui no caso a gente vai usar o calor para fazer um processo inverso, um processo reverso, um processo de refrigeração. E isso aqui é muito interessante, principalmente para aplicações agrícolas, tá? Quando a gente pensa nesse tipo de aplicação, a gente pode pensar, por exemplo, em refrigeração de ambientes de aviários, refrigerações de ambientes para suínos, bem-estar animal, refrigeração de criação de gado, por que não refrigeração de leite, que aí o processo é um pouquinho diferente desse aqui, você vai usar outra tecnologia de adsorção e tudo mais, mas também é muito interessante, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Agradeço pela presença, pela participação de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agora eu peço por gentileza que vocês façam uma leitura detalhada desse material e façam as atividades relativas a essa aula de hoje, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.